15 graus. Turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. Vamos lá então para o Turismo e Negócios, para a Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Ele é casado com Rosane Preto Terra, pai de Israel e Natan, e avô de Antonella e Henrique. Com 26 anos de pastorado na Igreja Assembleia de Deus, hoje ele preside a Associação Evangélica Beneficente Rosa de Saron, que é a gestora do programa Casa Lar na cidade de Canela, e também presidente do CONDICA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estamos aqui com o pastor Paulo Terra, que está conosco nesta manhã para nos falar sobre a Casa Lar e também sobre o mais recente projeto, né, que foi implantado, chamado Apadrinhar, e entre outros assuntos, para que o pastor, né, nos conte aí, especialmente sobre esse trabalho que está sendo realizado na Casa Lar. Tudo bem, pastor? Bom dia para o senhor, tudo bem? Como é que está? Bom dia, Braulio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Bom, pastor, vamos começar falando sobre o seu pastorado, né? São 26 anos, né? Na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sim, 26 anos, a gente começou ainda muito cedo, né? Eu era militar, Braulio, da Polícia Militar. Ah, é? Sim, eu era brigadiano em Porto Alegre. E lá naquela ocasião já comecei a estudar teologia, ainda quando estava na Brigada Militar. Fiquei alguns anos, trabalhava no 9º Batalhão, depois fui para setor de inteligência, fiquei alguns anos. E aí, por esse chamado mesmo, né? Sempre, a minha família é muito ligada ao militarismo, né? Toda a minha família, que somos natural de Passo Fundo, então tios, primos, todos parentes muito brigadiano, e eu meio que me criei dentro do 3º RPMON, Regimento de Polícia Montada em Passo Fundo, sempre lá, né? E peguei gosto pelo militarismo. Aliás, desculpa, eu não coloquei, o senhor é natural de Passo Fundo, né? Natural de Passo Fundo, isso aí. Sim. E aí, então, sempre foi aquele meu sonho, né? Bem, todo como minha família, eu vou ser militar, né? Sim. Saí do exército e fui direto para a brigada. Fiquei alguns anos lá, e aí bem por uma vocação mesmo, pelo um chamado, que nesse período que eu estou na brigada, eu curso teologia, e aí me formei e tal, e aí tive esse chamado, e aí foi bem difícil para mim, assim, sabe, trocar a carreira militar, a farda, por a questão de estar, né, na igreja. Mas a gente sabia do nosso chamado, sabia do que Deus tinha pra gente e o que a gente poderia fazer, né, e que de fato estamos fazendo ainda. Então foi assim que iniciou o meu trabalho na igreja. Lá em Passo Fundo mesmo? Lá em Passo Fundo mesmo. Na época, então, eu congregava na Igreja Rosa de Saron. Por isso que muitas pessoas ainda, né, dizem, o pastor é da Rosa de Saron. Pois né? é. Isso, Tem Braulio. Congregava lá e tal. Meu irmão é presidente do estado da Igreja Rosa de Saron. E aí eu comecei lá e tal. E aí, quando eu vim para Canela, então a gente veio para a Assembleia de Deus. E estamos já aqui há 21 anos com a igreja em Canela. Ah, sim. O senhor veio para Canela trazendo, então, essa congregação, no Exatamente. Caso, né? Vim para cá para iniciar. Aliás, até as pessoas, porque tem mais de uma igreja assembleia, né, pastor? Até é bom. Tem. Eu vou dar uma explicada, são várias então. Igrejas, isso, para os nossos ouvintes, né? né? Que são várias Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus é uma denominação que desde 1911 foi fundada em Belém do Pará por 2 missionários, né? Que vieram dos Estados Unidos, eram suecos, mas vieram para o Belém do Pará numa missão, fazer uma obra missionária
Daniel Bergen e Gunnar Wingre. E aí, desde Belém do Pará para o Brasil, desde 1911, se espalhou por todo o Brasil. E aí agora existe convenções, entendeu? Então, tipo assim, nós somos filiados, a nossa Assembleia de Deus é filiada à convenção CIADESPEL, Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado de São Paulo e estados limítrofes, e consequentemente somos filiados à Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, chamada CGADB. Então essa é a convenção master, né? A grande convenção que detém, né, o nome Assembleia de Deus em todo o Brasil. Então, dependendo da convenção, existe uma igreja Assembleia de Deus ligada a essa. Quantas convenções tem no Brasil? Olha, eu não sei te dizer o número, mas acho que tem mais de 30. Ah, sim. Todas elas ligadas à CGADB. Tá. A CGADB é a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. E daí tem as estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul tem essa convenção nossa, da qual nós somos ligados, a CIADESPEL, e tem a convenção aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Que eu tem aqui na Assembleia de Deus da Rua 7 ali, que é conhecida, né? Tradicional ali. E então essa é ligada, mas todos ligados à geral, que fica com a sua sede no Rio de Janeiro e também no Belenzinho, em São Paulo. Então, e aí nós viemos para cá, começamos esse trabalho e sempre tivemos, Braulio, uma ligação com o trabalho social. Desde Passo Fundo, nós já trabalhávamos com projetos sociais com criança. E aí chegamos aqui e damos continuidade, né? Foi uma coisa bem direcionada assim por Deus, porque naquela época, em 2009, né, foi um dos primeiros mandatos, foi o primeiro mandato do prefeito Constantino, né? A gente já fazia esse projeto social. Fomos procurados, então, pelo prefeito. Esse programa Casa Lar já existia, então, até para as pessoas entenderem, porque as pessoas confundem, pensam que é um programa da prefeitura. Não, o Projeto Casa Lar é da associação. Da associação, para a gente fazer essa... A prefeitura tinha conhecida Casa Mãe. Ah, verdade. Né? Estão lembrados. Então, quando nós entramos na prefeitura, tinha Casa Mãe e tal, tinha alguns problemas de gestão ali, e era execução direta pelo município, né? Entendi. E aí, uma parceria com o Ministério Público e tal, foi aberto um chamamento público e nós colocamos o nome da nossa entidade à disposição e tal, nos submetemos na época ao Conselho de Assistência Social e também ao CONDICA e tal, foi aprovado e nós começamos esse trabalho. Depois passamos pelo processo licitatório, porque na época, Braulio, em 2009, então já fazem 14 anos, né? Em 2009 foi feito um contrato emergencial, porque precisava, a situação não estava muito legal e tal, né? Sim. Precisava que o projeto tivesse novos ares, mudanças e tal. Fizemos em parceria com o Ministério Público, a então doutora Vera Corino, promotora, né? E aí iniciamos esse projeto e depois passamos por um processo licitatório. Nós já estamos no 3º processo licitatório da prefeitura. E aí damos continuidade. Claro que fomos amadurecendo, né? Conhecendo. Eu já tinha algum conhecimento assim da política pública de assistência social. Entendi. Sabe que na época... Eu não quero misturar os assuntos, mas na época, Braulio, que eu fiquei na prefeitura como secretário... Você também tem você está falando, né, que o senhor já foi secretário municipal. Você tem uma ligação também com a política, né, pastor? Eu tenho, né? Sou filiado ao MDB já há muitos anos. E aí eu comecei como secretário na época, ali no primeiro mandato do prefeito Constantino. E nesse período eu fui convidado para fazer parte de uma comissão intergestora tripartite em Brasília, que é do Conselho Nacional de Assistência Social. E por 2 anos e meio eu fiz parte desse conselho e dessa comissão, entendeu? No então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Fiquei prestando serviço, cedido pelo município, prestando serviço ao governo federal. E nesse período, Braulio, é muito importante ressaltar que nós temos a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social. Ela foi feita em 2004 e em 2010 a 2012 ela foi atualizada, porque, né, mudanças no nosso país, público-alvo, que outros programas que foram criados não estavam na NOB. A NOB é a norma que dirige todo o Programa Nacional de Política Pública de Assistência Social. E nós fomos convidados para estarmos atualizando a NOB.
Nós ficamos esses 2 anos lá trabalhando com 15 gestores do Brasil, mais ou menos, mais os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social. Então eu trabalhei 2 anos atualizando a NOB para o governo federal. Então hoje, se você em qualquer lugar do Brasil pegar ali uma NOB, você vai ver lá na contracapa que diz, né, atualizada em 2014, tá os nomes, inclusive município de Canela. Dos integrantes. Isso aí. Do conselho da comissão. Exato. Bom, vamos falar da Casa Lar. O senhor disse que são 14 anos, né, pastor, que já temos aí, né, de Casa Lar no município de Canela. O senhor está à frente, né, presidindo o programa, que, como o senhor bem destacou, o programa é da Igreja Evangélica, né, a qual o senhor está vinculado, e a instituição chama-se Associação Evangélica Beneficente Rosa de Saron, que faz a gestão, que gere, né, a Casa Lar, para a gente fazer essa nós explicarmos para os nossos ouvintes, né, que a Associação Evangélica Beneficente Rosa de Saron é uma instituição sem fins lucrativos e que tem programas dentro do seu estatuto, né? Ela pode ter programa como acolhimento de crianças e adolescentes, também comunidades terapêuticas, né, para pessoas em estado de drogadição. Nós não temos esse programa, nós temos um programa chamado Sal da Terra, que nós trabalhamos dentro do município já há alguns anos, né? Em busca de pessoas que estão nessa situação de alcoolismo e drogadição e que querem sair. Então nós temos uma parceria hoje com a comunidade terapêutica Peniel de Rolante, do pastor Tiago. Então eles lá fazem um trabalho muito lindo. Então aquelas pessoas assim que querem sair e abandonar essa vida, nos procuram, a gente dá toda a orientação, o acompanhamento e leva para a comunidade terapêutica. Sim. Então, esse é um programa. O segundo programa que nós temos dentro da Associação Evangélica Beneficente Rosa de Saron é Pérolas. Pérolas é um programa que acolhe mulheres, somente mulheres que estão passando com problemas de relacionamento, depressão, tiveram problemas com violência em casa. Então nós temos pessoas, psicólogos e tal, que nos ajudam para nós fazer um acolhimento a essas mulheres. Orientação, autoestima, ajuda. Nós temos uma sala ali na João Pessoa, né? E nós temos todas as quarta-feiras, a partir das 8 horas, nós temos esse trabalho. Que interessante. Diga-se de passagem, Braulio, que está dando um excelente resultado. Muitas mulheres procurando ali, as líderes que estão ali, né? Acolhendo, dando uma palavra de incentivo, de conforto e ouvindo também. Porque as pessoas, às vezes, as mulheres que passam por isso, problema de relacionamento, violência no lar, e você sabe que tem muito, né? Violência contra a mulher, então, elas não têm com quem conversar, não tem pessoas a quem se reportar. Então, esse programa está, né, recebendo essas mulheres. Que interessante. Então, além do programa Pérolas, o outro programa, o Sal da Terra, Pérolas, tem então a Casa Lar. E a Casa Lar. Isso. A Casa Lar, que é esse que o senhor está também presidindo, e tem a sua esposa como diretora, né? Exatamente. Então, e a Casa Lar é o nosso grande programa, assim, né? Que já está há bem mais tempo, como eu disse, já há 14 anos que nós estamos, que cuidamos crianças ali de 0 a 18 anos. Hoje nós temos 20 crianças e adolescentes conosco. Então, além dos 2 filhos, né, que o senhor tem, do Natan e do Israel, o senhor tem mais 9 filhos hoje. Mais 20. 20 filhos, desculpe. Mais 20. 20 filhos. São 20 filhos, 22 filhos 22. E 2 netos. 2 netos. Exatamente. Então, no último levantamento que nós fizemos, Braulio, pela nossa equipe técnica, assistente social, psicólogo do município, já faz 1 ano e pouco, nós até temos que atualizar, já estávamos chegando a quase 400 crianças e adolescentes que passaram por nós. Olha, nesses 14 anos. Que interessante. Sendo que alguns ficam meses, outros ficam anos. Nós temos crianças que entraram com 8 anos e saíram com 18, ficaram 10 anos conosco. Já estão hoje aí como... com 18 elas têm que sair, no caso. Então, com 18 nós temos lá uma adolescente que já tem 19 anos e tal. Não necessariamente, né? Quando completa 18 anos, a pessoa é maior de idade, obviamente, ela tem a liberdade de dizer, olha, não quero ficar. Mas às vezes ela está com dificuldade de se encontrar no município. Não tem nenhuma família de referência, seus familiares de origem não foram encontrados, ela não, ou não estão em condições de recebê-la.
Então nós conversamos com o judiciário, informamos o judiciário, pedimos autorização para o judiciário para que fique mais um tempo, para que também, Braulio, esse trabalho de 10 anos que ficou conosco não se perca. Verdade. Porque sai ali sem uma referência, tu sabe como é que está, né? O mundo aí fora. Sim. E não tem alguém de referência para acolher, para ajudar, para orientar. Pode se perder. E às vezes pode se perder. É verdade. Tudo isso que a gente construiu em 8, 6 ou 10 anos, talvez o tempo que ficou conosco. Então acaba ficando conosco. Nós já tivemos adolescentes ali que saíram com 19, com 18, com 20, com 21, entendeu? Então a gente só deixa eles aí, o permite, ou concorda, porque eles querendo, da vontade deles, com 18 anos, eles podem, para eles saírem quando a gente vê que eles vão estar seguros lá fora. Tem alguém que o abrace. E aí entra esse programa Apadrinhar. Entendeu? Foi lançado em fevereiro agora. Afetivo, lançado em fevereiro, que o Dr. Max, a doutora Simone, a juíza da infância e da juventude do nosso município, juntamente com a promotoria e o município e o judiciário, entendeu? Eles, a gente já vinha, nossa equipe técnica já vinha trabalhando muito forte nisso, porque a gente sente a necessidade. Nós estamos há 14 anos, Braulio. Então a gente sabe exatamente o que acontece antes, durante e depois da situação em que a criança e o adolescente se encontram. Então, esse programa, ele vem assim, na hora certa. Já estávamos até atrasados para implantar esse programa. Que bom. Pois é, e o senhor fala, são quantas? São 20 crianças que estão lá hoje, né? Hoje, crianças e adolescentes, 20. Nós 20 temos crianças. Vaga disponível ao município para 40. 40. Nós já tivemos 44, Braulio. Olha que interessante. Pra vocês terem uma ideia, né? E aí foi feito agora um trabalho mais intenso da parte do judiciário, porque as pessoas têm que entender, por que essas crianças ficam tanto tempo? E como é que elas chegam lá? Como é que é o processo para a criança chegar até a casa? Então, conforme diz o ECA, a instituição que pode abrigar, claro, obviamente com o aval do Ministério Público e do Judiciário, é o Conselho Tutelar e a instituição que detém o programa, certo? Como nós encontramos uma criança, entendemos que a criança precisa ser abrigada. Entendi. Nós abrigamos e temos 24 horas para comunicar ao judiciário por que essa criança foi abrigada, criança ou adolescente. E o Conselho Tutelar, da mesma forma. O Conselho Tutelar tem essa prerrogativa, essa autoridade na forma da lei, do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai estar ali trabalhando na proteção da criança e do adolescente. Então, a comunidade, as forças de segurança, chama o conselho e diz, olha, tem uma suspeita que essa criança está passando por violência, passando por um abuso, em situação de abandono e tal, em várias situações. O Conselho Tutelar vai lá e o primeiro trabalho do Conselho Tutelar é realmente verificar se essa criança está nessa situação e procurar uma família extensa, ou a sua família de origem, família biológica. Os pais não estão em condições de ficar com essa criança, mas tem o tio, tem a tia, tem a avó. Vão lá, olha a casa. Não, pode ficar. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o acolhimento em instituição, o abrigamento, ele é a última instância. Sim. Só se corta o vínculo de uma criança, de um adolescente com a família, quando realmente não tem mais situação e essa criança pode entrar em risco. Entendi. E aí ele traz para nós, para casa, onde a casa acolhe. Nós temos hoje bebês de 20 dias, a adolescente com 19. Que interessante. De toda a faixa etária, tantos meninos como meninas. Quantos profissionais atuam lá? Porque aí sim, tem a instituição, obviamente, tem ali a direção, o senhor como presidente, sua esposa Rosane como diretora, mas obviamente precisa de profissionais, psicólogos, médicos. Nós temos uma equipe técnica formada lá, psicólogo, ciência social. Estávamos com uma psicopedagoga, agora estamos com 2 psicólogas, e ainda estamos buscando, junto ao Ministério Público, para que nós consiga ampliar ainda mais a nossa equipe técnica. E aí nós temos as atendentes, que ficam com as crianças, porque é 24 horas, As crianças moram conosco. Sim. Entendeu? É de domingo a domingo, feriado, Natal, Páscoa, sempre estão conosco, entendeu? Então nós temos as atendentes, temos auxiliar de limpeza, temos cozinheira, temos motorista, temos manutenção, temos tudo que é necessário, entendeu? Hoje, em torno, somando os nossos funcionários, são 16 funcionários. 16 funcionários. Já dá para dizer assim que é uma pequena empresa, Bruno? É verdade. 16 funcionários, Todos eles devidamente registrados e tal. Que bacana. E o senhor estava outro dia, durante o lançamento
o qual eu apresentei, né? Fui o cerimonialista do programa Apadrinhar. Eu percebi, né, na sua fala, eu me emocionei, né, quando o senhor falou que nesse período todo os seus natais, enfim, as datas comemorativas, o senhor acaba passando também com as crianças lá, né, porque acaba que elas se tornam parte da sua família, né? O vínculo é muito forte, né? Tu imagina uma criança, como eu tenho nesses 14 anos, assim, muitos exemplos. Uma criança que chega com 1 mesinho, 2 meses, e ficam às vezes 3, 4 anos conosco. Então nós somos a referência. Ontem fui buscar uma criança, levar uma criança numa escolinha infantil, numa creche. Ele se agarrou, tem 2 aninhos no meu pescoço, eu não queria com a professora, porque a gente é a referência, né? A gente é a família deles. E como eu disse para vocês, eu e minha esposa, nós somos natural de Passo Fundo. Então todos os meus parentes, as minhas raízes estão lá, né? E eu sempre, quando conseguia assim conciliar a minha agenda da igreja e tal, ou eu passava o ano novo aqui, porque a gente tem um culto comemorativo ao ano novo, então a gente ficava aqui, e o Natal eu ia para Passo Fundo com a minha família. Quando nós assumimos Braulio em 2008 para 2009, a Casa Lar, nós nunca mais passamos o Ano Novo e o Natal com a nossa família. Sempre passamos aqui, por quê? Na verdade, acaba passando com uma outra família, né? Que não deixa de ser também, né? Porque a gente não consegue, vamos dizer assim, nós vamos ficar o Natal lá, vamos viajar. Não, porque a gente sabe que eles estão ali. E essas datas comemorativas, ela traz muita emoção e lembrança para as crianças. Sim. Embora eles estejam com seus vínculos cortados, mãe é mãe e pai é pai. Eles conversam comigo, eles falam, tio, meu pai, tio, nunca mais vi minha mãe, tio, nunca mais vi meu pai, você não sabe onde é que está meu pai, sabe? Então eu sei que são feridas abertas, passaram os seus problemas, até violência dentro da casa, mas nós somos seres humanos, nós temos aquela ligação afetiva, né? Desde o ventre da mãe que nós fomos formados, a gente fica aquela ligação, a psicologia explica isso, afetiva com a nossa família. Então a gente tenta suprir, a gente sabe que não é 100% como a mãe e como o pai, mas a gente tenta suprir esse lado, essa carência que está aberta nessa criança. Então chega Natal, chega Ano Novo, chega Páscoa, a gente vai para lá. Entendeu? O que eles comem, nós comemos. Entendeu? O que eles têm, nós também temos. Então nós ficamos com eles, conversamos, tentamos amenizar a situação, mostramos para eles que eles têm uma família, que aquela casa está acolhendo eles, que eles estão seguros. Então a gente, desde que começou, a gente abraçou essa causa, e essa causa é muito humana, então faz parte de nós, está muito dentro de nós. Eu e minha esposa, a gente amanhece e anoitece Casa Lar, a gente vive Casa Lar. A gente tem uma ideia, nós todos os dias nós almoçamos lá com as crianças, porque as crianças comem, nós comemos, entendeu? Eu e minha esposa, todos os meus filhos já são casados, um já não mora mais aqui, entendeu? Então, nossos filhos hoje são as crianças da Casa Lar. Legal. E a gente tem que transmitir isso para eles. Pastor, tem o programa, o Apadrinhar, né, que foi lançado, e as pessoas podem participar do programa, quem está nos acompanhando, né, pastor? É importante. E quem quiser visitar também a Casa Lar, tem essa possibilidade de ir lá conhecer as crianças, agora com o programa, enfim, de ter essa aproximação, né, com as crianças e com os adolescentes, pastor essa Paulo. Aproximação pelo programa justamente é Apadrinhar, entendeu? Com os adolescentes. O que acontece, Braulio? As pessoas que, vou falar um pouquinho assim para as pessoas que querem adotar criança, né? Sempre, às vezes, eles vão lá, batem palma lá na frente da Casa Lar, a gente abre. Senhor, vocês têm criança para doar? Para doar é bom. Para doar. Eu entendo, né, que as pessoas são leigas e não entendem. Então, para a adoção da criança, ela é direto com o fórum. Nós somos a casa acolhedora. Não tem como adotar conosco. Entendi. Nós acolhemos e cuidamos. É com o fórum. Tem uma fila lá, vai lá, se inscreve, se habilita, tem todo, né, regras a ser seguido e tal. E aí vai para a fila, e no momento que tiver uma criança que foi o seu poder familiar, o seu pátrio poder, como diz a lei, foi destituído, essa criança fica apta para ir para a adoção. Então a juíza da infância e juventude vai entrar em contato com seus auxiliares para aquela pessoa que está na fila e vai chamar. Olha, a senhora se inscreveu aqui e tal e tal e tal. E isso é meio demorado. Claro. E o que acontece, Braulio? Para nós chegar no programa Apadrinhar, as pessoas querem adotar crianças pequenas, de preferência bebês, entendeu?
E o que os adolescentes vão ficando, porque às vezes a destituição do poder familiar ele é muito lento, ele é muito demorado, nem tanto por culpa do judiciário, mas porque às vezes algum familiar entra dizendo, não, eu quero porque é meu sobrinho, eu quero. Então vamos atender, advogado, audiência, passa-se às vezes 1 ano e pouco a criança conosco, não, esse tio não tem condições. Os técnicos fizeram um laudo e não tem condições. Então, retoma o processo da destituição do poder familiar. Mais um tempo. E nesse período a criança vai ficando conosco. 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, até que consiga destituir o poder familiar. Por conta da nossa lei. A nossa lei é assim. E aí, quando essa criança está apta para ser adotado, tem uma fila lá e tal, e que é respeitada pelo Poder Judiciário essa fila. Só que os adolescentes, que às vezes entra um adolescente e tem o seu poder familiar destituído, as pessoas não querem adolescente. Com 13 anos, com 12 anos, com 15 anos, não vou pegar, eu queria um bebezinho. E eles vão ficando conosco. Esse programa Apadrinhar, ele vem justamente por isso. Não é uma adoção, você vai apadrinhar, entendeu? Um adolescente lá da casa, e aí você pode se aproximar dele, você pode, a coisa vai progredindo com a nossa equipe técnica, com pouco pode passar um final de semana, levar para passear, entendeu? Ajudar, apadrinhar financeiramente. Olha, nós vamos dar material escolar, nós vamos ajudar a dar roupa, porque nós, a Casa Lar, dá tudo. Claro que nós temos a parceria, município e tal, mas nós temos as empresas privadas que nos ajudam muito, mas eles chegam lá muitas vezes, Braulio, com a roupa do corpo. Às vezes com o oficial de justiça vamos na casa buscar a roupa, mas não dá para aproveitar. Então nós temos que dar a roupa para eles desde quando eles chegam, tantos quantos anos ficarem conosco, vão crescendo, material escolar, tratamento médico, saúde, psicológico, tudo como se fosse os nossos filhos. Então esse programa Apadrinhar, ele vem para você, né, nos ajudar a acolher esses adolescentes que tão logo estarão saindo da Casa Lar e terão uma família lá fora de referência. Que bacana. E qualquer pessoa, obviamente, que seja habilitada, né, poderá fazer parte do programa. Isso é muito importante, pastor, para quem está nos ouvindo e essa experiência, né, de aproximação com essas crianças, eu tenho certeza que muda a vida, né, de quem se aproxima. A pessoa passa a ter uma outra percepção, uma outra ideia também, né, e desperta em si mesmo, né, essa sensibilidade pelo próximo. Sabe que eu tenho um sobrinho que esteve ali, uma criança, né, hoje está com 8 anos, foi da Casa Lar aqui, né, foi adotado pela minha irmã, pelo meu cunhado, e ele estava aqui na Casa Lar há 8 anos atrás. Uma história muito bonita, né, hoje eu vejo ele com 8 anos, mas é interessante como essa questão da adoção, para quem tem, né, essa percepção, né, de que qualquer ser humano é digno, né, de receber amor, a gente entende que qualquer ser humano é nosso irmão e merece, né, que a gente o acolha tendo possibilidades, pastor. Parabéns pelo trabalho, pastor. Quando eu ouvi a sua história lá, você não tem que levar um pastor no programa para ele falar um pouco dessa história, né, da Casa Lar, do seu trabalho, né, como pastor, enfim, são 26 anos, 14 de Casa Lar. E para quem quiser visitar a Casa Lar, pode ir lá ver as crianças. Pode, ali no Canelinha, nós temos algumas restrições, né, impostas pelo judiciário, pela questão assim, o que acontece, Braulio? As pessoas, às vezes, eu não estou aqui generalizando, mas as pessoas, às vezes, eu queria me aproximar da Casa Lar, queria ajudar, eu gosto muito de criança e tal. Então a gente passa por um crivo muito minucioso pela seguinte questão, que já aconteceu de pessoas irem visitar e se apegar com as crianças que nós temos lá. E daí vai no judiciário e diz assim, olha, eu tenho vínculo com essa criança que eu já visito ela há 1 ano, e eu queria adotar essa criança. E aí solicito que ela passe na frente, na fila. Então isso não pode acontecer. Tem uma fila lá que as pessoas estão inscritas e ela tem que ser respeitada. Então as crianças, né? Crianças, não adolescentes, já tem uma restrição, entendeu? Porque eles têm medida de proteção, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não pode estar expondo, entendeu? Eles têm medida do judiciário que tem que ter um cuidado maior. Então, para você visitar e conhecer o nosso projeto,
você pode sim entrar em contato conosco, a nossa assistente social, a psicóloga, vai fazer a primeira contato, vai receber, vai explicar sobre o projeto Apadrinhar, vai explicar como que nós trabalhamos e tal. Nós antes da pandemia tínhamos um projeto muito bom, que era, né, doe seu talento para Casa Lar. Então pessoas que eram músicos iam lá e davam aula de música para nós, pessoas que faziam artesanato, iam lá e nos ajudavam, professoras que davam reforço escolar, sabe, que eles têm um pouco de dificuldade pelos traumas que passaram na escola, aula de inglês. Então nós tínhamos vários, e agora nós estamos retomando de novo, porque tivemos aquele período da pandemia, obviamente, né, estamos retomando de novo para que as pessoas, né, venham estar conosco e comece a fazer aquele trabalho, né, de parceria, nos ajudando, porque não é fácil, Braulio, né, você sabe que você aí, né, fiquei até surpreso de dizer que tinha uma criança que era da Casa Lar e hoje está com a tua família. Fico muito feliz, viu, Braulio? Parabéns, porque as famílias têm que ter muita coragem, né? De, como tu bem disseste, ser humano que tá ali, que precisa ser acolhido, sabe? Eu às vezes tenho vontade, assim, de pegar uns 5, 6 e levar para minha casa, né? Como criei meus filhos, criar eles. Mas eu sei que isso não pode. Eu tô falando mais pro meu lado emocional, né? Porque eu até relatei aquele dia que nós estávamos lá, né? Que quando as professoras chamam na escola, ou para fazer uma homenagem, ou para também dizer que não estão muito bem comportados, né? Então a gente vai lá no papel de pai, né? Nós que vamos. A Casa Lar. Eu tinha ali na São Lucas 9 da Casa Lar que estudavam ali na São Lucas. E eu lembro que foi um episódio que era uma festividade da escola para os Dias dos Pais, que antecedeu o Dia dos Pais. E era para os pais ir lá, participar das atividades e fazer um joguinho de bola com os próprios filhos. Então as professoras organizaram. E eu fui, né, no lugar de pai dos meus 9 filhos que eu tinha lá, entendeu? Então aquilo me marcou muito, né? Porque terminou assim, indo pro término da atividade, eles todos os 9, né? Ficaram abraçados em mim, cada um me deu um cartão que eles tinham feito pros pais, né? E deram para mim. Todos os anos eles fazem isso. Pra mãe, eles dão pra Rosane. E pros pais, todos os anos eles saem da escola com as professoras, incentivam isso, né? Para as datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. E eles fazem aqueles cartão, fazem aquelas lembranças, chegam da escola correndo, vêm abraçar a gente e entregar. Então isso não tem preço, sabe? Sem dúvida. Não tem preço. É um programa que nos exige muito, viu? As pessoas às vezes não sabem, né? Eu vejo às vezes alguns comentários, e tal. Você tá ali 24 horas, de segunda a segunda, Natal, Ano Novo, madrugada, 3 horas da madrugada, nos ligam, essa criança não tá bem, vamos pro hospital não, essa criança tem que ir pra Caxias. E nós não pensamos 2 vezes, amanhecemos lá no Hospital Geral, amanhecemos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já levei criança para fazer cirurgia no Hospital de Clínicas e já dormi no corredor, já levei criança que teve um incidente na escola para fazer uma cirurgia no Hospital Taquini e dormi no corredor, esperando. É responsabilidade nossa, como nós fazemos para os nossos filhos. Sim. Da mesma forma, né? Acaba sendo filhos também. É verdade. Pastor, muito obrigado. Pastor Paulo Terra, parabéns pelo seu trabalho, sua esposa, Dona Rosane, parabéns por toda a equipe da Casa Lar e você que está nos acompanhando. Por favor, visite, né? Ela, obviamente, siga os trâmites lá para visitar e conheça as crianças e adolescentes que estão abrigados na Casa Lar. E se puder, apadrinhe. E se quiser adotar, obviamente, entra ali na fila, né? E aguarde, porque eu tenho a certeza, sempre chega um momento. Porque para quem tem vontade mesmo, né? E tá preparado, a hora chega. Pastor, obrigado pro senhor. Obrigado, Braulio, a todos os ouvintes da Rádio Clube. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigado, pastor Paulo Terra, conosco aqui no nosso grande Jornal Regional. Em seguidinha, você vai conferir aqui nesta manhã o vereador Jerônimo Terra Rolim. Ele fala da aliança entre PSDB, PDT e progressistas. Daqui a pouco você confere depois do intervalo. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h41, temperatura em 16 graus. Muito mais que rádio. Muito mais. Clube 885. Muito mais que rádio. Doutora